Zé, o bispo Zé da Igreja Renascer, enquanto ele pregou a teologia da prosperidade, ele sempre foi sincero, ele acreditava piamente naquilo, ou em algum momento você pregou por marketing? Não, acho que o Brega é mais velho, assim como eu. A história de um movimento de renovação em São Paulo, pelo menos em São Paulo, né, foi muito bonita, anos 70 e 80. Surgimento das comunidades. O tio Cássio, por exemplo, a tia Noeli, eu ia muito lá de segunda-feira nos evangelismos. Alguns movimentos para-eclesiásticos, Realidade em Cristo, algumas coisas surgiram e tinha um apelo cultural aberto, assim, um espectro aberto cultural, de música, de rock. E eu estava numa igreja da Convenção Batista Brasileira começo dos anos 80, final dos anos 70, que era bastante engessado, assim. Era o coral e o órgão e o piano. Então, quando a gente migrou para a igreja, para Renascer na época, isso foi em 91, já era no o Resgate começou em 89, final dos anos 80, foi em 91. Esse movimento de renovação era um movimento muito bonito, e vou dizer para você que foi algo muito genuíno, muito legal que aconteceu naquela época. Tinha também a Comunidade da Graça, com o Centro do Professorado Paulista, onde eles faziam encontros com o Ademar. A gente tinha o Pedra Viva, o Natinha e a galera ali na Vila Mariana. Tinham movimentos assim muito bonitos acontecendo, com arte, com música, com evangelismo, com campeonato de skate, e levando muitos, alcançando muito a juventude. E, e o movimento neopentecostal, ele foi se configurando, não foi de uma vez. Essa ideia de que o evangelho não é só para quando a gente morrer e for para a eternidade, mas ele também tem implicações aqui. Estava acontecendo, tinha ecos de Lausanne de 74 banhando a igreja. A comunicação era bem mais lenta do que a gente tem hoje. Não é um congresso que você fotografa, grava e publica na sua rede social na mesma hora, né? Então os ecos de Lausanne estavam aqui. Eu me lembro, por exemplo, de estar com pessoas na época da Renascer num congresso da Vinde. E o Caio Fábio, naquela época, até hoje, né, era um intelectual, era um pensador do evangelho, né? Caio pregou E na Renascer, na sede, né? Em também pregou. 1994. Sim. Então você tinha ali um grupo, o próprio Ariovaldo Ramos, que eu me lembro, estou tentando me lembrar, tá? Não havia não havia muita separação. Todo mundo estava se aculturando e abrindo as janelas da igreja, ouvindo o que estava acontecendo. E aquilo parecia um movimento muito interessante, onde a igreja se contextualizava para que pudesse ter uma ponte de plausibilidade do evangelho, com arte, com, com teatro, que acontecia também na época, com dança, com música. Então, no início, aquilo era muito apaixonante. Os contornos foram se levando a caminhos diferentes. Estou dando a minha perspectiva, tá? Quem é historiador da igreja talvez faça isso melhor do que eu, porque eu estava de dentro também e de um lado da história, né? Mas essa coisa o corte pentecostal cresceu por um lado, livre das amarras dos usos e costumes, do cabelo, da saia, moderno, porém preservando o lado da pneumatologia pentecostal, que foi o caso da Renascer, enquanto outros seguiram o lado mais da reforma, de uma tradição histórica. A coisa foi se diferenciando com o passar do tempo. E essa coisa da pregação da prosperidade, da interferência de Deus no bem-estar hoje, era bem embrionário naquela época, é bem diferente do que é hoje. E eu vou dizer para você que sim, era muito sincero e genuíno. E não posso dizer que uma parte disso também vinha da ideia da missão integral, que ainda era também ainda muito incipiente para aquela liderança, pelo menos daquele lado que eu estava, né, do lado que eu estava naquela época. Mas essa coisa de que o reino futuro
vem para cá e nos ajuda a mudar a vida de gente no reino presente, ela estava ali, né? É, para onde aquilo desembocou é que diferenciou quem manteve-se no foco da missão e aí quem manteve-se no foco do bem-estar e de um evangelho que acaba te separando da realidade e que volta-se para o seu umbigo. Eu quero prosperar e quero crescer, e não eu quero promover a justiça para o outro. Eu quero que ela seja para mim. Eu vou na igreja para eu ser abençoado. Então essas ramificações foram se diferenciando. Eu me lembro que a minha chave começou a virar em 2006. Veja, eu tinha 14 anos de convertido já, de evangélico, presidente de escola bíblica, organizando acampamentos na Jubesp, quando eu migrei para Renascer. Eu não era um convertido dentro do modelo, né, pentecostal. Então aquilo para mim também foi um movimento de renovação e que eu acreditei que era um movimento mesmo muito bonito que estava acontecendo. Mas em meados do ano 2000, nós fomos para lá em 91, tá? Fomos para lá em 91. Então, já no começo dos anos 2000, eu volto do Rio de Janeiro, em 2002, e a minha cabeça já tinha algumas coisas de questionamento, mas era muito leve, muito leve. As redes sociais de 2002 não eram tão fortes quanto hoje. Que hoje você liga o seu Instagram, abre o seu Instagram e assiste pregação de todo mundo. E como era uma igreja bastante fechada, você não tinha muita interlocução do que acontecia fora. Havia congressos e encontros, mas a nossa realidade não era aquela. Então, estou falando de 2002. Em 2006, eu começo a mudar o meu pensamento. Mas eu vou sair só em 2010. Então, eu posso dizer para você com certeza que no início desse movimento era muito sincero e eu achava que era aquilo mesmo. Quando começa a vir a dúvida, você começa, será? Será que sim? Será que não? Mas esse período também não é rápido. Não é uma coisa que acontece, leva meses, leva um ano, leva dois. Até porque também você tem raízes de sentimentais com tudo aquilo que você participou desde o começo. Você estava ali desde o início, né? E tem amigos, e tem testemunhos, e tem coisas muito maravilhosas que aconteceram. Mas eu me lembro que de 2006 para frente a chave foi virando. Aí eu já estava um pouco diferente. E a minha mensagem, a minha pregação já não se concentrava tanto no bem-estar e naquilo. Alguns, na época, bispos amigos, perceberam e falavam, porque nessa época, já em 2007, 2006, 2007, já se gravava o CD com a mensagem, e pelo menos internamente na igreja o pessoal ouvia. E eu tinha uma certa proeminência. Alguns comentavam comigo, você falou um negócio diferente, mas ainda perto do que eu sou hoje, não estudava teologia, ainda era muito incipiente. Mas era o início de um momento em que eu achava que tinha que ir para um outro lado. Mas isso vai culminar lá em 2010, quando eu acho que realmente não era mais, eu não era mais, não pensava mais daquela forma. Tem muita coisa no meio da história, coisas boas e de sabores também, mas que eu achei que, quando alguém me pergunta por que eu saí de lá, eu disse, é só você olhar para a Casa da Rocha. A gente anda por caminhos muito diferentes, mas muito diferentes. Era incompatível estar ali, né? Eu precisava mesmo voltar. E a minha convicção, aí aqui eu agradeço muito a todos os meus professores de escola bíblica dominical, pastores que eu vi, os acampamentos, que eu tive na minha adolescência e juventude, porque quando eu percebi que não era, eu falei assim, não é isso aqui. Pelo menos para mim não é isso aqui. Eu tinha um porto seguro e eu voltei para a teologia da minha adolescência e juventude. Eu corri para os braços de novo do Lutero, posso voltar? Você me recebe de volta? E foi muito muito bonito também o nosso recomeço, né? Então foi assim.